Bom, boa noite, pessoal. A gente está entrando na nossa quarta semana de aula e a aula de hoje vai ser sobre a Revolução Russa de 1917. Então, assim, para iniciar, a gente precisa perguntar para vocês, né, aí, no caso, colocar para debate, sobre a utilização do termo, né, revolução, golpe, né, o que se entende por revolução. A gente precisa entender que o termo, né, o conceito, né, dentro das humanidades, a gente trata isso como conceito. O conceito de revolução é um termo político, assim como o termo de golpe, né? Porque quando a gente está falando de história e, e tudo que envolve história, né, todos os acontecimentos passados e presentes, a gente está falando de política, né? Então, vocês vão perceber que no decorrer dessa aula, tanto o termo revolução quanto golpe, eles são apropriados, tá? O que vai depender da perspectiva a qual a gente está abordando e qual perspectiva ética é mais apropriada para o debate a ser travado. Como a gente comentou lá na aula de Primeira República, né? A República Brasileira, ela só foi instituída através de um golpe, né? E a gente não quer entrar no mérito, né? Mesmo porque não cabe entrar no mérito de debater se o golpe é algo certo ou errado, tá? Porque não nos compete como estudantes e professores de história, de ciências políticas, e enfim, entrar nesse mérito. O que nos compete é debater este evento histórico, tá? Então é importante ter isso em mente. Mas antes da gente tratar desses conceitos, primeiro, boa noite. Eu sou o professor Cleiton. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos em mais essa aula. Antes de entrar nesses conceitos, é importante a gente, e justamente por causa que a professora disse agora, né, como que é mais importante do que a gente definir se é certo ou errado o termo golpe e revolução, a gente analisar os problemas éticos. A nossa 14ª webprosa, e para quem não está nos acompanhando. O que aconteceu, professor? Desculpa, gente, não sei o que houve aqui, deu um problema. Bom, mas como a professora ia dizendo, justamente o mais importante é a gente pensar o evento histórico, né, os problemas éticos envolvidos ali, que a gente, antes de tratar dos conceitos de golpe e revolução, a gente precisa fazer uma pergunta para a gente começar a refletir sobre os problemas políticos que envolvem um tema tão delicado quanto uma aula de Revolução Russa. Afinal de contas, a gente está falando de sistemas políticos que se oporam ao liberalismo, ao capitalismo, e por isso geraram e geram muita polêmica. Isso é muito sério, especialmente em realidades como a nossa, como o ódio e o medo do comunismo são usados o tempo todo, né, politicamente. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: será que temas dedicados como este sempre puderam ser estudados no Brasil? E a resposta é claro que não. Uma educação como a gente trabalha hoje em dia é uma educação que preza autonomia, reflexão. Quando qualquer professor que seja, tenha a mínima qualidade de formação, ele não vai tentar inculcar nenhuma ideia em seus alunos. Ele vai fazer perguntas, instigar com que eles reflitam, com que eles questionem, com que eles tenham autonomia no pensamento deles, com que a partir do conhecimento que eles adquirem, que eles adquirem dentro de sala de aula, que eles trazem para a gente dentro de sala de aula, a gente gere reflexões sobre o nosso mundo, que é historicamente constituído, né? As coisas não simplesmente estão aí, elas foram sendo construídas ao longo da história. E por conta disso, a gente precisa pensar o seguinte: há algum assunto que nos traz medo? Se há, por que esse sentimento é desencadeado na gente? Então, assim,
o assunto comunismo, né, o tema comunismo, é um tema que, infelizmente, ainda traz muito medo para a população de uma forma geral. E aí é necessário perguntar por quê, da onde que vem esse medo, como que ele é construído, quem é responsável por construir este medo, será que é um medo fundamentado? Dentre outras perguntas que são necessárias serem feitas. E aí o que a gente está fazendo isso não é, né, fazendo esse movimento de questionamento, não é para falar que o comunismo não é algo perigoso ou que não precisa se ter medo, não é isso. É porque a gente tem que questionar as origens dos discursos que estão chegando até nós. Esse é um dos principais objetivos do ensino de história, né? É do questionar. Sim, mas a resposta para aquela... Por favor, professora, volta para o slide anterior. A resposta para esse como é não, né, como eu estava dizendo, a resposta que esse tema não pode ser estudado sempre é porque nós tivemos várias ditaduras, né, no nosso país. A primeira delas foi na instauração da República, com o fim da monarquia. Depois, nos anos 30 até os anos 40, a ditadura de Vargas. Depois, nos anos 60 até os anos 80. E na ditadura do Vargas e na ditadura que aconteceu nos anos 60 aos anos 80, esse ensino, essa educação de história, a educação em geral, ela era muito vigiada para ela não debater reflexões de forma nenhuma, especialmente reflexões que faziam com que as pessoas pensassem sobre o mundo politicamente, né? Tivesse interesse político, né, em transformar, em querer ter direitos, ou seja, em ser cidadãos. Então, esse tema era proibido, era muito polêmico durante, por exemplo, a ditadura de 60 a 80. Eu sempre gosto de lembrar, quando dou aula sobre isso, de quando eu tive aula sobre esse tema, quando eu era aluno lá nos anos 90, que uma professora minha nos disse na nossa turma, esse tema é muito importante para mim. Não é porque eu sou socialista nem comunista, porque eu não sou. É só porque isso é um tema da história e que eu era proibida de falar durante a ditadura. Porque se eu falasse, eu podia ser perseguida, demitida ou até mesmo torturada e morta. E o proibir um assunto, gente, é algo muito perigoso, né? Quando você proíbe a abordagem de um determinado assunto, principalmente nas escolas, você está privando o debate aberto, honesto e democrático. Então, isso é um problema muito sério. Só liberar a entrada de outro colega aqui. Exatamente. Está privando uma autonomia das pessoas. Está privando uma autonomia e está privando as pessoas de terem conhecimento de um determinado tema. E ao privar a pessoa, né, o indivíduo, de ter acesso ao conhecimento, né, ao saber, à educação, você está instaurando um único discurso autorizado. Bem-vindo, Nívia. Bem-vindo, Nívia, tudo bem? Prazer em recebê-la. Aí você está fortalecendo um único discurso autorizado. E isso é um problema muito grave, muito grave. Sim. Depois eu vou deixar lá no nosso grupo um vídeo de uma autora, eu esqueci qual que é a nacionalidade dela, eu peço perdão, ela chama Chimamanda Adichie. Ela é uma autora de literatura, uma autora negra e originalmente africana. Ela é o quê, Cleiton? Eu falei negra antes de você falar, perdão. Pensei que você estava falando da nacionalidade dela, eu esqueci agora. Se alguém puder pesquisar aí no Google a nacionalidade dela para me ajudar. Mas ela fala o seguinte, ela fala dos perigos de uma história única. Ela é da Nigéria, professora. Da Nigéria, exatamente, ela é nigeriana. Então, ela vai falar dos perigos de uma história única, como que o discurso de uma história única, ele fortalece estereótipos. E os estereótipos, eles são incompletos. Eles fomentam ódio,
eles fomentam racismos, machismos, homofobias, transfobias, etc, etc. Sim. Eles fomentam um arsenal do que há de pior na humanidade. A primeira semana de aula que teve uma contação de história, e foi essa história que eles contaram. Da Chimamanda? Ah, que legal. É muito importante. Isso mesmo, né, Nívia? Eu vi a programação, mas na semana de acolhimento a minha avó faleceu, aí eu não estava muito legal. Mas a Chimamanda, ela traz esse argumento com muito poder, com muita força, e a gente precisa entender isso bem. Porque quando a gente vai falar, por exemplo, desse tema, né, Revolução Russa de 1917, e aí a gente vai falar também de comunismo, de socialismo, a gente precisa entender do que se trata. A gente anda vendo muitos discursos de ódios atrelados a esses conceitos, né, do socialismo, do comunismo, e a gente vê, assim, a gente fica besta, menino, porque, assim, cada pataquada que a gente ouve relacionada a isso, e a reprodução dessas mentiras, que trazem um prejuízo, assim, sem precedentes. A gente vai ver várias situações em que a desarticulação desses temas, né, do que significa esses temas, trazem. E isso não é algo recente, infelizmente. Isso remonta desde lá do início do século XX. Sim. E só para a gente já tirar, como se diz, o elefante branco da sala, né? Como é delicado o tema, porque é um tema muito atual, usado para colocar medo nas pessoas, né? Então, é importante a gente falar do comunismo o seguinte, desde já. Todo movimento político que é antidemocrático, e o comunismo não é necessariamente antidemocrático ou socialismo, mas pode ser, e foi em muitos países, e é até hoje, todo regime que é antidemocrático, ele procura construir histórias únicas, narrativas únicas, narrativas nacionalistas, patrióticas, como a gente viu na aula anterior, ou seja, eles tentam fazer com que as pessoas fiquem alinhadas ao discurso do governo. Se você discordar, você sofre por isso, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso para a gente tirar esse elefante branco da sala, é o quê? Existe extremismos de posicionamentos diversos, nem só de esquerda, nem só de direita. Todos eles são perigosos. Exatamente. E isso tem a ver com a utilização do termo revolução e golpe. Então, a gente trouxe algumas questões aqui, algumas perguntas, né, alguns questionamentos que a gente queria ouvir de vocês, né? Qual a diferença entre os dois conceitos, né, revolução e golpe? Eles se relacionam? São partes de disputas de ideias diferentes? O que vocês entendem do que é revolução e golpe? Vocês, assim, expliquem com as palavras de vocês. Carlos Eduardo, Nívia. Fala, Dudu. Dá um help aí, Dudu. Eu acho que elas têm sim uma relação. Eu acho que... eu não sei. Fica à vontade, não tem problema. Problema não, a gente vai construindo junto. Eu acho que elas têm a ligação, revolução e golpe. E sempre tá interligado, assim, geralmente quando tem... como que fala? Eu não estou conseguindo construir uma resposta. Eu acho que a revolução, ela pode estar, sim, atrelada ao golpe, né? Porque talvez o nome revolução, ele seja só para trazer uma ideia de que aquela definição de tudo que está acontecendo é bom. Então, quer dizer, nós estamos evoluindo, né? O que aconteceu foi uma mudança drástica que foi bom para todo mundo. Né? E eu acho que um está atrelado ao outro. Legal, exatamente. É exatamente isso. Muito bom. Raramente, quando se fala em revolução, se chama aquele ato de golpe. Aqueles que revolucionaram
ou golpearam. É. Em algumas vezes eles disseram, né, dizem, realizamos um golpe para criar uma revolução pelo bem de todos. Essas narrativas políticas que são muito perigosas. Mas você disse muito bem, exatamente. Revolução geralmente é um termo político escolhido para dizer isso que estamos fazendo é bom. Quando fala golpe, isso é negativo. É o melhor para vocês, né? Existe uma ideia assim de tutelar o povo, né? Tipo, nós estamos decidindo pela revolução porque é melhor para a sociedade, é melhor para o país, etc, etc. Sim, essas revoluções podem, tanto revoluções quanto golpes, tem uma coisa que elas têm em comum, é que elas podem ou não ter o apoio da população de várias classes, de pessoas de vários espaços sociais, econômicos e culturais dentro de um território, ou não, pode ser arquitetado só por um grupo, né, por uma elite, por exemplo. Exatamente. Às vezes, ela diz revolucionar, como foi na transição do Império para a República, mas como a gente viu anteriormente, aquela revolução partiu de um golpe que ele foi muito mais para manutenção do que para alguma revolução de interesses. Foi mais para manutenção de interesses da elite. Exatamente. Por exemplo, a gente pode usar esse debate, né, desses dois conceitos, que a gente chama de dicotomia, em várias situações ao redor durante a história da humanidade. Por exemplo, aquilo que a gente conhece muito bem como Revolução Francesa, né? Foi uma revolução por conta da burguesia, pensando também no povo, contra as atrocidades que a monarquia faziam, foi tudo isso. Mas foi um golpe de poder, né? Foi um golpe para tirar a monarquia do poder. Então, os termos, eles são políticos, eles são de cunhos políticos e a gente precisa entender o que está por trás da utilização de cada termo. Quando a gente fala, foi golpe da ditadura militar, né? Os militares que deram... Eu ia falar agora, quando a gente fala de revolução e golpe, a gente lembra do Getúlio. Aí, arrasou, ótimo exemplo, a gente vai debater isso direitinho. Exatamente, a gente vai tratar especificamente do getulismo. Então, assim, esses termos, eles são de disputa política, né? E a gente tem que entender, na verdade, o que está por trás da utilização dessas palavras, né? E às vezes elas podem ser confusas mesmo. É importante a gente ter um desconforto com essas palavras, porque deixa a gente mais atento, tá? Exatamente. Então, Carlos Eduardo, você não ter conseguido elaborar muito bem a sua resposta, tá tudo bem também. Esse desconforto é bom, não é necessariamente ruim, não. É importante a gente ter esse desconforto para a gente ficar assim, se questionar mesmo, sabe? Por que eu estou usando revolução para a Revolução Russa e eu estou usando golpe para o golpe militar de 64? É importante a gente ter essa indisposição, sabe? Só uma coisa para finalizar esse slide. Toda transição de governo não acontece necessariamente com revolução ou com golpe, ou com os dois, tá? É importante destacar, por exemplo, o Estado democrático que a gente vive agora. Apesar de ele estar sendo muito desgastado por movimentos de autoritarismo, quando finalizou a ditadura militar, ela foi feita através de uma negociação política. Não foi um golpe ou uma revolução. E foi uma negociação, inclusive, com as elites. Inclusive com as elites militares, para elas se anistiarem e não serem punidas pelos crimes que fizeram. Isso o professor Cleiton está falando da questão da ditadura militar, finalização da ditadura militar e entrada para regime democrático. Mas a gente sofreu um golpe recente com o governo Dilma em 2016, que foi um golpe dentro da Constituição brasileira, utilizando da Constituição brasileira para remover uma presidenta eleita democraticamente pelo povo. A questão não é gostar ou não do governo dela. A questão é o que cabia ou não à Constituição e o que podia ser ou não ser feito. Sim, a gente chama de golpe constitucional, quando se usa alguma coisa, uma pisadinha fora, né, para derrubar alguém que não tem mais apoio político. Exatamente. Né? Porque o que derrubou ela, todos os presidentes fizeram, inclusive o atual, uma volta inteira de bicicleta em Brasília. Sim.
E aí entra a questão, né? Foi um golpe dentro do que se espera de uma Constituição democrática que foi estabelecida em 1988. Mas vamos voltar aqui em relação à Rússia. Então, a gente tem que pensar, né, como a gente vem debatendo desde o início das nossas aulas, como que era a Rússia antes da Revolução, né? A Rússia, ela funcionava a partir de um sistema monarquista, e mais especificamente a partir de um governo czarista, czarista, a pronúncia é o que menos importa aqui. E o czar, ou seja, o imperador da Rússia naquele momento, era o Nicolau II, tá? A Rússia, ela se baseava naquele mesmo imperialismo que a gente começou a discutir na semana passada, né? Uma expansão imperialista, e aí também, de certa forma, colonialista, no sentido de expansão territorial. A Rússia, até hoje, é o maior país do mundo em questão de dimensão territorial. Né? Ela realizava e realiza, né, os dois movimentos. Então, imperialismo, né, que é para resumir bem, influência política, né, tentar dominar aquele país por influência política, e colonialismo, que é colonizar aquele espaço através da força, né? Exatamente. E aí a gente está falando de um privilégio de classes, assim, enorme, gente. Algo que a gente, enquanto pessoas dentro de um governo democrático, por mais problemas que a gente tenha, a gente, às vezes, não consegue dimensionar. A gente está falando da exploração de camponeses, né, de trabalhadores do campo, que era 85% da população. Então, assim, gente, 85% da população é a maioria esmagadora de um país enorme. A gente tem que pensar também que a Rússia é um país enorme em extensão territorial, né, em espaço, mas ele é um país que, até hoje, ele tem muitos espaços com baixa densidade demográfica, ou seja, baixa população, né? Então, a gente tem muito espaço para pouca gente. Mas essa pouca gente também é relativa. Porque a gente está falando de 85% de uma população, né, completa de 100%, que mantinha um abismo social e econômico. Né? A gente vai entender isso daqui a pouquinho. 85% dessa população vivia em completa miséria, passava fome. E essa mesma população que sustentava a burguesia e a aristocracia daquele império. Né? Só para definir burguesia e aristocracia, burguesia é um termo marxista para se falar dos comerciantes, em geral, da estrutura comercial que eles criam. A aristocracia são aqueles que fazem parte de uma corte imperial, monárquica, dos aristocratas, nesse sentido. Mas não só os dois, porque também havia sustentação de militares, né, do clero, da Igreja Católica Ortodoxa. Da própria aristocracia, né, pequenos senhores rurais, né, que eram detentores de boa parte dessa produção agrícola, né? A gente está falando de uma Rússia que tinha, né, proporcionalmente lá no início do século XX, ela era atrasada, assim, entre aspas, no sentido de desenvolvimento industrial. Ela tinha uma produção agrícola muito grande, né? Mas a produção industrial dela era defasada comparando com o restante da Europa. Então, a gente tem que entender qual que é o... falando, no caso, em qual período? A gente está falando de quantos anos atrás? Está falando da virada do século XIX para o começo do século XX. Isso. A gente está falando de pelo menos 100 anos atrás, 100 a 120 anos atrás. Tá? Porque a Revolução Russa aconteceu em 1917. Sim. Então, a gente está explicando um pouco como que a Rússia estava antes da Revolução. Isso. Certo? E aí a gente tem que pensar assim, esse abismo social e econômico, ele era assim, é difícil da gente conseguir entender. Por exemplo, nessa imagem aqui que a gente está vendo, a gente está falando de uma das roupas de uma aristocrata russa, que no caso da Grã-Duquesa Xenia, não sei como que pronuncia, também menos importante, que era irmão
do imperador, né, do Nicolau II. Isso tudo que vocês estão vendo aqui, gente, são pedras preciosas, costuradas com fios de ouro, com pérolas. Isso. A roupa era também um adorno de exibicionismo, né? Disse tudo, arrasou, Nívia. De distinção social. Né? E distinção social. Extremamente poderoso, você não. Exatamente. Isso aqui, gente, não tem como avaliar isso em nenhuma moeda atual. Isso aqui não tem valor que conseguiria comprar isso, muito por conta do valor histórico também de uma peça dessas, mas isso daqui hoje valeria milhões e milhões de reais. Então, assim, esse é o tipo... E isso era uma das roupas, né? Um dos... aqui a gente tem 3, na verdade, mas um dos adornos que eram usados... É a mesma roupa, né? Eu acho que é a mesma roupa, não? Não, não é a mesma. Não, pensei que era. Não é a mesma, não. Então, assim, para marcar mesmo, como a Nívia falou, um abismo social econômico entre a aristocracia, que é essa imagem aqui, e a pobreza, a miséria, a fome. Então, enquanto a aristocracia estava realmente esbanjando em proporções que a gente não consegue nem imaginar, tinha gente passando fome e morrendo de frio também, que a gente tem que lembrar que a Rússia é um país com as menores temperaturas do mundo. Tá? E só para lembrar como a gente trabalhou em aulas anteriores, para existir uma riqueza como aquela, para ser esbanjada, é preciso que muitas pessoas sejam exploradas. Exatamente. Não existe riqueza. Nada novo do que a gente já não ouve do nosso país, né? Exatamente. Exatamente, Nívia. Uma cópia, né? O que eles foram fazendo, né? Eles tentam copiar. Tenta copiar. Quando a gente vê essa diferença gritante que é socioeconômica, né? A gente tem que pensar, quem é muito rico está explorando quem? Nesse mundo, né? Da onde que está vindo essa riqueza? A custo do quê e de quem? Exatamente. É porque é importante a gente dizer, isso não é natural. Não. Há séculos a gente tem uma ideologia que a gente passa uns para os outros de que o que tem de melhor no mundo é riqueza material e tecnologia. Riqueza tecnológica. Ao invés da gente escolher valores éticos de convivência, de bem-estar, de bem viver. Sim, exatamente. Como muitas comunidades indígenas fazem. Exatamente. E aí a gente tem que pensar também que era uma Rússia que tinha sido muito prejudicada em termos de perda populacional, em termos de fome mesmo, em termos de investimento financeiro, pela Primeira Guerra, mas pela Guerra Russo-Japonesa. Então aqui a gente está vendo um pedacinho do mapa. Só uma coisa para situar o tempo. Vocês estão vendo, né? 1904 a 1905. Sim. A Guerra Russo-Japonesa. A Primeira Guerra Mundial é de 1914 a 1918. Exatamente, a gente vai chegar lá. Mas o que acontece na Guerra Russo-Japonesa, né? O Japão está muito próximo da Rússia naquele momento. E aí, o que acontece? Existe uma disputa de território ali pelo Japão e pela Rússia, que é a Manchúria, né? Aqui mais especificamente a Manchúria do Sul. Então, travou-se uma guerra entre esses dois países, né? Aqui a gente vai chamar de impérios, pelo monopólio dessa região, né? E aí, ambos os países saíram muito, muito debilitados desse conflito, né? E a Rússia também teve a questão da disputa em relação ao Alasca, né? O Alasca que nesse momento ele foi comprado pelos Estados Unidos, mas originalmente existia uma disputa aqui para ter o monopólio do Estreito de Bering, que é esse aqui do segundo mapa. Então, vamos retomar a discussão que a gente teve na aula passada. Guerras, para se travar uma guerra é necessário uma quantidade exorbitante de dinheiro, tá, gente? Ninguém vive de luz durante uma guerra, né? É preciso mantimentos, é preciso de armas, é preciso de todo
uma estrutura para fomentar um conflito bélico, né? E aí, nesse momento aqui, não é diferente, tanto por parte do Japão quanto por parte da Rússia, exigiu-se uma quantidade exorbitante de dinheiro para manter o conflito em disputa da Manchúria aqui. Sim. Só gostaria de destacar uma coisa. Vocês perceberam ali como que a Rússia ela é relativamente próxima dos Estados Unidos? A gente não tem essa dimensão quando a gente olha numa parte dos mapas que a gente tem contato, não é? É importante sempre destacar que a maior parte dos mapas que a gente vê, eles são planos. E a Terra não é plana. Professora, eu vou sair aqui, só vou atender a porta aqui, só um minutinho. Como a Terra não é plana, quando vai tentar abrir os mapas, sempre distorcem a forma como os continentes estão distribuídos. E a escolha dessa distorção, já que vai ser distorcido, quem está fazendo o mapa tem que escolher qual país vai aparecer um pouco maior, um pouco menor. Geralmente, a Europa parece maior nesses mapas do que ela realmente é territorialmente. E as Américas parecem menores. E a gente não tem uma boa impressão de onde está bem localizado o Japão, os Estados Unidos, a Rússia. Mas olha só, quando a gente olha deste ponto de vista, que é um outro, a gente vê o quão essas duas potências estão relativamente próximas. Né? Duas potências que elas têm poder, os dois maiores poderes bélicos do mundo, que começou a ser construído ali no começo do século XX, esse poder, inclusive. Sim. E aí, gente, já existia, né, um histórico, né, de um conflito entre a Rússia e os Estados Unidos por conta do território do Alasca, desde metade do século anterior, né? O Alasca foi comprado, acho que em 1860, mais ou menos ali, e a Rússia sentia que tinha perdido aquele território, tá? Então, a gente tem que pensar a partir da lógica que a gente começou a debater na aula passada, por conta da lógica imperialista e colonialista. Então, os principais conflitos desse período, né, final do século XIX, início do século XX, eles vão estar fortemente ligados a esses debates. Por isso que são debates tão importantes e a gente vai voltar sempre neles, tá? E aqui, precisamente, a gente tem a discussão, né, que também é uma disputa que é ideológica também, né, vai para além do território. Então, pensando assim, ideologia, gente, todo mundo é regido por ideologias, tá? Ideologia não é algo ruim ou bom necessariamente sozinho, né? O que a gente defende, por exemplo, eu e o professor Clayton, junto ao curso preparatório Luísa Maim, é pensar qual ideologia está orientando a gente, né? É uma ideologia excludente, que exclui o indivíduo, exclui grupos e quer violentar pessoas, ou é uma ideologia que abraça as pessoas, né? Que inclui e quer dialogar. Então, a gente tem que pensar nisso. Tá? Sim, e também a gente precisa de informação de qualidade, de habilidade, para poder pensar e não se deixar ser alienado. Certo? Com certeza. Para que a gente não... para nenhum posicionamento político. Exatamente. Então, e isso só a educação pode permitir. Né? Exatamente. Pode permitir que a gente adquira essas habilidades. E aí, ideologia no sentido de orientar para a vida, tá, pessoal? E aí, considerando isso, a gente precisa pensar que as ideologias, né, que é no plural, não existe só uma, tá? Socialista e comunista, elas também têm uma diferenciação que é da teoria para a prática. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Sim, eu só quero fazer uma coisa assim que é um assunto que eu não domino muito bem, é esse socialismo e comunismo que eu ainda não consegui entender. Não, mas é complicado mesmo, tá, Nívia? É chatinho mesmo porque tem muita deturpação dessas ideologias, tá? A gente precisa pensar numa coisa que é importante. Eu sempre falo com todos os meus alunos, né? O professor Cleiton eu sei que fala também. Por exemplo, quando a gente vai falar de marxismo, né, que está atrelado ao comunismo,
A gente tem o que Marx escreveu, que foi lá no século XIX, muito a partir da sociedade dele, do que ele via criticamente na sociedade dele, e que os marxistas defendem, são coisas diferentes. Tá? Sim, claro. Porque Não são necessariamente deturpações, são outras formas de se pensar. Deturpadas e diferentes, e que vão se modificando ao longo do tempo. Deturpação, eu digo disso, tá? De modificação. É porque tem esse cunho negativo, né? Por isso que peço desculpas, né? Deturpação não. Então, vou modificar o termo que eu utilizei. Modificações, né? Transformações daquele conceito original e que, por conta do tempo, por conta das transformações da sociedade, também se transformam. Então, são coisas diferentes. É por isso que pode ficar um pouco confuso, tá, Nívia? É perfeitamente compreensível ficar um pouco confuso. Sim, isso é difícil até para a gente. Eu só quero colocar um probleminha aí, que a gente diz, ideologia. Saúde. Percebo como o termo ideologia, assim como revolução ou golpe, também é usado politicamente. É muito comum que certos grupos políticos chamem de ideologia aquilo que eles consideram como algo falso. Uhum. Desde esta época já existia esse esforço de dizer, olha, o que você está fazendo é ideologia, como se ideologia fosse só o pensamento do outro. Uhum. E porque a ideologia é uma coisa falsa, artificial, entende? Mas não, ideologia, ela é qualquer tipo de forma de raciocínio, de pensamento que defende determinadas ideias e valores, sistemas políticos, entende? Então, tanto posicionamentos de esquerda como de direita são ideologias. Exatamente. Então, aqui, por exemplo, em relação ao socialismo e comunismo, entende-se, dentro, né, dessas teorias, que o socialismo seria um caminho da sociedade para chegar ao comunismo, né? O Marx, lá no século XIX, ele defendia que necessariamente, né, um dos erros do Marx é esse, necessariamente a sociedade caminharia da sociedade capitalista pelo socialismo até chegar ao comunismo de uma maneira ideal. E, na verdade, né, a trajetória histórica da humanidade, como a gente vem debatendo com vocês, não funciona dessa forma linear, retilínea, marcha para o progresso no sentido de ser algo melhor. Não é assim que funciona. Né? É importante, só para dar mais ênfase ainda no que a professora está dizendo, isso era uma coisa muito característica do século XIX. Isso. Assim como para a gente é muito normal em falar em progresso, nenhum político em período eleitoral vai deixar de usar a palavra progresso, progredir. Naquela época, era muito comum dizer que a história ia levar algum caminho obrigatoriamente. Então, várias pessoas teorizavam que a história vai nos levar até vai acontecer aquilo. Por exemplo, para a Igreja Católica, obrigatoriamente, necessariamente, ninguém podia impedir a história ia levar até o Apocalipse. Certo? Para o Marx, a história obrigatoriamente, necessariamente, e ninguém podia impedir, só poderia acelerar ou desacelerar, a sociedade obrigatoriamente ia se tornar uma ditadura do proletariado, ou seja, os trabalhadores iam tomar os governos e os meios de se produzir, de criar produtos. E é um equívoco isso. Marx, ele era de onde, gente? Ele era alemão. Ele era alemão. Isso. É o Marx e o Friedrich Engels, que é o parceiro de escrita dele. Então, né, os dois escreveram muito juntos, né, pensavam juntos também, então eles pensaram isso tudo durante o século XIX. Então, era algo muito próprio daquela sociedade, tá, gente? E a gente precisa marcar isso, porque, gente, tem gente até hoje falando que o comunismo vai voltar no Brasil e a gente vai virar uma ditadura comunista, tá? Então, a gente tem que vai bater muito nessa tecla, porque a gente precisa superar isso, né? Isso aí é um equívoco muito errado e, nossa, dá até uma gastura ficar ouvindo essas coisas, gente. Assim como tem um equívoco muito errado de algumas pessoas de esquerda dizer que nunca aconteceu comunismo de verdade. Que os comunismos que aconteceram foram deturpações das ideias. E na verdade... São... Desculpa, professor. Não, e na verdade não foram, né? Foram utilizações disso e
a prática desses ideais, né? Da forma que era apropriada. Mas vamos por partes. Então, olha só, o socialismo, né? A gente tem essa tabela aqui. Não foi uma tabela criada por nós, tá, pessoal? Uma tabela que tem a fonte aqui no final dos slides e a gente vai disponibilizar elas para vocês. Então, tem a diferença de uma coluna para outra entre o socialismo e o comunismo, tá? A gente vai tocar em algumas delas porque elas são importantes para o nosso desenvolver do restante da aula. Então, por exemplo, o socialismo, ele é um sistema econômico que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade, mantendo os bens de produção como bens coletivos, né? Então, a produção de bens, ela tem domínio coletivo, tá? Primeira coisa. Enquanto o comunismo é um sistema econômico político que defende uma sociedade sem classes, sem distinção. Então, nele, os meios de produção e outros bens pertencem ao governo e a produção é dividida igualmente entre todos. Tá? Essa é a definição básica, tá? Ela pode ser muito mais aprofundada, mas é a definição básica entre o socialismo e o comunismo teórico, tá bom? No quesito de sistema político, o socialismo... Eu continuo sem entender. Então, o comunismo é para ser dividido de forma igualitária. Ai, gente. O comunismo, então, ele é isso. Era uma ideia de ter tudo igual para todo mundo. Isso. E o socialismo define a produção de bens de forma coletiva, né? O domínio dessa produção de bens, ela tem que ser de forma coletiva. Ela não pode ser de por exemplo, monopólio de uma empresa, certo? Ela tem que ser, ela tem que visar o bem coletivo. Por exemplo, o que diz respeito também a terras e... Sim, claro. Tudo que produz algo, de terra à indústria. Sim. É basicamente o seguinte, para o socialismo, tudo que produz algo, né, terra ou indústria, ele pertence à comunidade. Para o comunismo, pertence ao Estado. O Estado distribui isso para as pessoas. Para o socialismo, aquele que contribui mais, ganha mais. Para o sistema comunista, todos ganham igualmente conforme suas necessidades, que são distribuídas pelo Estado. O Estado define se você também precisa mais do que o outro, tá? Então, eu sei que tem algumas semelhanças, mesmo porque, na teoria, né, o socialismo caminharia para o comunismo, mas são diferenças que demarcam as propostas políticas também, né? Claro. Então, por exemplo, no sistema político, né, no socialismo, ele pode coexistir com diferentes sistemas políticos, né? Mas a maioria defende o sistema político como uma democracia participativa. Tá? Por exemplo, é o caso de Portugal, pelo menos até o momento, né? Que é uma social-democracia, né? Baseada nesses preceitos. Então, se defende a participação democrática dos indivíduos. Portugal, Noruega, Finlândia. Sim. Países com alto nível de desenvolvimento. Suíça. Sim. Enquanto no comunismo, né, uma sociedade comunista, ela é internacionalista, né, porque toda a classe trabalhadora seria unida por um ideal maior que o da pátria. Né? Lá quando se dá o golpe, de fato, a Revolução Russa, né, que, né, a partir do golpe comunista na Rússia, eles falam operários do mundo univos, né? Então, você que era operário, que era trabalhador, em uma realidade muito própria ali daquele momento no mundo, né, de tentativa de grande industrialização nos países, né, de intensificação da industrialização nos países, era para se unir em prol de uma causa comum que seria o comunismo. Né? Isso, porque lembre-se daquilo que a gente mencionou agora há pouco.
Para o Marx, e a gente está falando daquele momento ali, né, onde no final do século XIX, começo do século XX, obrigatoriamente ele acreditava que isso ia acontecer, que o comunismo ia acontecer para o planeta inteiro. Uhum. Então, a Rússia se via como alguém que deveria ajudar a acelerar isso, esse processo. Exatamente. Entendeu? A Rússia, nesse momento, inclusive, né, pós-Revolução de 1917, ela se torna um centro idealista do comunismo. Né? E existe, de alguma forma, essa união de trabalhadores, né, não de forma nacional, mas de forma mais individualizada, como a gente vai ver, através de células de articulação. Em relação à propriedade privada, que é uma coisa que a gente tem visto muito recentemente sendo debatida, né? No socialismo, existem dois tipos de propriedade, né? Que é a propriedade pessoal, né? Os itens pertencem ao indivíduo, como casa e roupa. Então, no socialismo, você não compartilha sua casa, o governo não vai tomar sua casa, nem nada disso, como a gente tem ouvido falar muito aí. E tem a propriedade pública, que inclui os meios de produção, né? Esses são propriedades do Estado sob controle dos trabalhadores, né? Sempre, quando a gente fala de meios de produção, é de produção de materiais, Isso. Né? Então, as terras, as indústrias. Exatamente. Né? Companhias, quando a gente fala de indústria, a gente está dizendo todo tipo de... Não estou falando só de indústria de produtos que a gente consome no dia a dia, como eu uso um potinho ou um aparelho. Não, eu estou falando, por exemplo, de produção de energia. Sim. E esse sistema é importante, gente, para tentar equilibrar, de alguma forma, o próprio sistema capitalista. A gente vai ver com o craque da Bolsa de 29, isso. Que um dos principais problemas foi a hiperprivatização das empresas naquele momento nos Estados Unidos. Mas a gente vai chegar até lá. Que no momento é importante a gente pensar isso, né? Que as propriedades, né? A propriedade pública, ela é do Estado sob controle dos trabalhadores, né? Isso é muito importante. E a gente proteger isso é muito importante para o mais ou menos equilíbrio, tá, gente? Mais ou menos equilíbrio de uma balança econômica mundial. Claro, se isso for feito de forma saudável. Como a gente vai ver, isso pode existir de forma bastante violenta e exclusiva. Exatamente. Em compensação, no comunismo, não existe propriedade privada, né? O conceito é de propriedade substituída. O conceito de propriedade é substituída pelos bens comuns. Outro ponto importante, né, que se fala muito atualmente sobre o comunismo, né, em relação à religião. No socialismo, a religião pode ser uma expressão que deveria ser eliminada da sociedade, né? Isso não é necessariamente aplicado nas sociedades socialistas hoje, tá, pessoal? Em compensação, no comunismo, ela era abolida. Tá? Então, não se existia, tentava-se abolir fortemente a questão da religião. Na Rússia, por exemplo, a questão da religião foi muito forte por conta dos excessos da Igreja Ortodoxa, né, naquele momento. A gente não vai conseguir entrar tanto nesse tema, mas a gente tem que pensar que o comunismo, ele tentava criticar muito a sociedade daquela época, né? Lembrando, de século XIX virada para o século XX, né? A gente está falando de 1800 e tanto e início dos anos 1900. Ou seja, uma sociedade que é 120 anos mais velha do que a nossa atual, em média. Era um outro mundo, outras formas de pensar. E por Exatamente. isso a gente tem que entender que tem diferenças muito brutais na nossa forma de pensar hoje. Exatamente. E, em resumo, também a gente precisa compreender uma coisa. Isso que a professora Helena está apresentando para vocês é um resumo ideal de como era pensado por alguns intelectuais socialistas ou comunistas. Na prática, quando isso se aplicava, como toda ideologia, ou qualquer, não só ideologia, mas como
todo elemento cultural, ele não é uma coisa imóvel, ele se transforma, vai para realidades diferentes. Exatamente. O cristianismo brasileiro não é igual ao cristianismo vaticano, que não é igual ao cristianismo francês, que não é igual ao cristianismo que acontece no Japão. Da mesma forma, o comunismo cambogiano não foi igual ao cubano, que não foi igual ao russo, que não é igual ao da Coreia do Norte, percebe? O socialismo da Suécia não é igual ao da Suíça, que não é igual ao da Noruega, que não é igual ao de Portugal, ok? Exatamente. Tudo se transforma, isso é uma idealização que a gente está resumindo para vocês, Sim. como a gente vai ver daqui a pouco de forma mais clara. Sim, essa tabela é tudo no âmbito ideal, tá, pessoal? No âmbito ideal teórico, né? Então, quando vocês forem procurar, por exemplo, materiais de distinção entre socialismo e comunismo, vai aparecer isso. A gente vai entender que, na prática, isso tem modificações, né? Porque as sociedades são diferentes e, como o professor Clayton falou, elas se transformam. Mas um ponto que eu queria abordar com vocês aqui, para a gente finalizar essa tabela, é a questão da estrutura social. Porque o socialismo ele vai defender que as distinções de classe elas são diminuídas, né? Ou seja, esse abismo socioeconômico que a gente comentou agora há pouco, que existia na Rússia entre pessoas da aristocracia nadando em dinheiro contra outras pessoas que estavam na miséria completa, passando fome e morrendo de fome e frio, elas deveriam diminuir. Ou seja, teria que ter um tipo de equiparação, né, de apoio mesmo para esse abismo social e econômico ele diminuísse gradativamente, né? Então, por exemplo, a gente tem em governos recentes, não só no Brasil, mas no mundo, várias políticas públicas de auxílio a famílias que têm baixa renda, né? Esse auxílio ajudaria nessa, né, que bebe da fonte da social-democracia, ajudaria nessa diferença social e econômica entre as classes de uma sociedade, né? Os maiores países desenvolvidos no mundo, eles utilizam dessas políticas públicas, né? Porque elas são necessárias, essas políticas de auxílio. Em compensação... Oi, fala. Não só são utilizadas como a maior parte deles, isso é garantia constitucional, ou seja, está na lei de que é um direito de todos, como no nosso. Nossa Constituição de 89, ela diz que é um dever do Estado criar políticas para diminuir as diferenças sociais e econômicas entre as pessoas. Exatamente. Então, assim, a gente precisa pensar nessas inspirações, né? Nessas inspirações mesmo do socialismo, de uma forma crítica e entender as modificações que o tempo e as sociedades exercem sobre ele. Em relação à estrutura social no comunismo, não passaria a não existir distinção de classe, né? Todos os proprietários dos meios de produção e todos são proprietários do meio de produção e são também seus próprios empregados. A gente sabe que isso, na prática, tem vários problemas, né? A gente questiona fortemente se isso, de fato, aconteceu em algum momento, mas no âmbito teórico, o comunismo trazia isso. Professora, eu acho que a gente fez um bom resumo dessas diferenças econômicas e políticas. O que acha da gente pular essas coisas? A gente pula. A gente vai mandar essa parte escrita para vocês em PDF, tá, pessoal? Então, depois vocês leem com calma sobre a questão da distinção de classe em relação ao socialismo e ao comunismo. Sim, porque além da tabela tem aquele resuminho ali, né, mais textual. Exatamente. Então, como você... Pode falar. À vontade. Não, em relação ao governo czarista, né, pré-revolução russa, né? Existe um evento histórico, um episódio histórico muito triste, que chamado Domingo Sangrento, que aconteceu em 1905. E vários historiadores defendem que foi um dos grandes desencadeadores, né,
ou marcos históricos que culminaram na Revolução Russa em 1917. O Domingo Sangrento foi um protesto realizado em frente a um dos palácios Os czares. Dos czares, né, da aristocracia russa naquele momento, e que culminou numa chacina do exército russo naquele momento contra os manifestantes, que eram majoritariamente operários que estavam ali manifestando pacificamente. Operários, mulheres, crianças. Camponeses, pessoas pobres em geral. Exatamente. E todos foram... A maior parte foi massacrada, foi assassinada. É importante dizer, então, portanto, que revoluções ou golpes como esse, geralmente eles precisam, dessa proporção, eles precisam de apoio popular. E uma violência tão brutal, esmagadora do sistema monárquico, imperialista daquele momento, como o que aconteceu no Domingo Sangrento, gerou uma revolta da população e, portanto, um apoio para derrubar aquele governo muito grande. Sim. É sempre importante a gente pensar. Cada fenômeno histórico de derrubada de um governo ou outro tem motivos diferentes. São fenômenos diferentes. Mas, muitas vezes, é muito comum que a fome e a miséria seja um motor importante. Porque, assim como na Revolução Francesa, nesse momento faltava alimento. Assim como Exatamente. Nesse momento, a maior parte da população vivia em miséria, em condições de extremo desconforto e exploração. Sim. E isso era escancarado com o luxo da aristocracia. Sim. E aí a gente tem 3 nomes que, né, são muito famosos também, mas são 3 nomes de lideranças nesse período, né? Que foi um período de greves intensas, né? Também de atentados, né? Que é do Lenin, do Trotsky e do Stalin, né? Os 3, né, após a Revolução Russa, foram os principais organizadores desse novo regime comunista. E antes disso, né, existia uma disputa muito polarizada, né? E aí de polarização a gente entende um pouco, né? De polarização política, muito polarizada entre os bolcheviques e os mencheviques. Né? Os bolcheviques, inclusive, eram liderados, né? Boa parte deles eram liderados pelo Lenin, que viria a fazer parte fundamental desse novo regime comunista. Então, a gente tem, nesse momento, né, essa pressão por uma constituição popular que limitasse o poder do czar. Né? Muito por parte desses... idealizado por esses 3 nomes que eu acabei de falar. É importante dizer que o Stalin é bem posterior, né, ao Lenin e o Trotsky. Sim. Depois do governo leninista e trotskista, né, que eram ambos defendiam as ideologias comunistas, mas eles possuíam algumas divergências. Sim. Tem uma série terrível, tá, gente, sobre o Trotsky na Netflix. Não vejam, um desfavor, vai mais atrapalhar vocês do que ajudar. Não vejam, tá? A gente indica coisa boa, a gente, né, não indica coisas ruins. Não vejam aquilo, pelo amor de Deus. Um desfavor para a história. Ou vejam mais criticamente, né? Ou vejam de maneira crítica, né? Bom, mas a questão importante é que os grupos dos bolcheviques, né, que eram liderados pelo Lenin, eles conseguiram maior apoio da classe operária. E com isso, junto com a população também campesina, né, a gente fala camponeses, que é um fator, um termo muito local, né, da Europa em geral, né? Aqui é a população rural. Mas, enfim, o Lenin ele conseguiu um poder maior nesse momento para derrubar o governo czarista. Sim. Né? E a população, junto a ele, literalmente entraram nos palácios e geraram uma violência generalizada. Né? Derrubaram a aristocracia de forma brutal, massacraram, assassinaram, estupraram. Isso é muito importante a gente dizer. Não existe ideologia nenhuma que seja limpa. Nenhuma. E por isso que a gente precisa pensar nelas de maneira crítica.
né? Exatamente. O Lenin, ele foi muito aclamado nesse momento na Rússia, muito porque, como o professor Clayton, ele atendeu várias demandas populares, dentre elas a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Aquela guerra entre a Rússia e o Japão, né? Lá no início do século XX, né, em relação à Manchúria, ela já tinha terminado, e aí a Rússia entra em uma nova guerra, demandando mais dinheiro de um país que já estava em condições muito precárias. Isso, 1 ano depois da Revolução, ou do golpe, instaurou o regime comunista. Então, muitas das reivindicações operárias, e por isso que eles conseguiram muito apoio popular, é justamente os camponeses que queriam propriedades da terra ou queriam um uso mais justo da terra, já que eles eram oprimidos pelos donos da terra em geral, já que existiam sistemas muito semelhantes àquilo que a gente chama de feudal, onde os donos da terra, eles exploram determinados camponeses, eles podem utilizar ferramentas, maquinários, entre aspas, pagando tributos a essas pessoas, né? Como se eles eram senhores dessas terras. Então, eles exploravam essa condição de miséria dessa população, que queriam, portanto, serem donos de suas próprias terras. Isso. Os operários queriam melhores condições de vida, os soldados queriam o fim da guerra, como o professor apontou, né? E também autonomia de vários outros territórios que alguns países queriam, né? Alguns territórios em volta da Rússia queriam autonomia política, não queriam serem comandados pelo governo russo. E o novo regime comunista, ele concedeu essas independências. Mas, como a gente está dizendo, nenhum tipo de regime que é instaurado dessa forma, de uma forma a obrigar com que todos pensem a partir de uma determinada cartilha, de uma determinada ideologia, como se fosse um dogma religioso, nenhum regime desse tipo ele consegue conviver com oposição. Né? Exatamente. Eles veem oposição como um risco. Portanto, esse governo oprimiu brutalmente quem se opôs, incitando a própria população para que violentasse, para que matasse, para que fizesse qualquer tipo de violência. Ou seja, que não concordasse com o novo regime. Exatamente. Ou seja, criava-se um discurso de ódio dentro dessa oposição, de forma a incitar a uma opressão geral. Ou seja, começava a se instaurar ali uma ditadura. Bom, pessoal, são 8 horas e vocês têm uma outra aula, né? Então, acho melhor, né, professor, a gente liberar eles para eles irem para outra aula. Temos sim. Isso, pessoal. Então, a gente vai liberar vocês, a gente vai gravar o restante da aula. A gente tem gravado, pessoal, a aula numa sentada só. Então, os links que a gente vai já estão disponíveis lá no canal do Luiza Maim, mas os links das aulas, né, vocês vão ver que são aulas com mais de 1 hora. Então, é só vocês irem até o momento que a aula terminou para vocês e vocês saíram para outra aula, e aí o restante da aula, a finalização da aula, continua naquele mesmo vídeo. A partir de hoje, a gente vai gravar 2 vídeos, tá? Esse aqui é a aula síncrona, né, que é com a presença de vocês, e aí depois a gente disponibiliza um segundo vídeo já separado com a aula assíncrona. Assim a gente tem achado que funciona melhor para vocês se organizarem na hora do estudo, tá bom? Tá bom. Boa aula, gente. Boa aula para vocês. Obrigada. Bons estudos. Obrigada, tchau. Até mais. Boa noite. Boa noite.